Hebreus capítulo 8, no versículo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro de Hebreus, capítulo de número 8, no versículo 1. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Versículo 1 nos diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E você diz amém? Amém! Pode se assentar, amém? Glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto nós louvávamos juntamente com o diácono Renan sobre a misericórdia, a graça do Senhor, eu já estava estudando sobre essa palavra de Hebreus capítulo 8, e quando nós estávamos adorando aqui, a minha carne estremecia, porque se nós entendêssemos
qual é o significado da verdadeira aliança em Cristo Jesus. Eu creio que todas as vezes que nós se reuníssemos para participar do corpo, do sangue de Jesus, que é simbólico, você veria e você sentiria a presença do Senhor. Que todas as vezes que o pastor anuncia que é culto de ceia, pessoal, se prepare, venha adorar. Está dizendo que é para se preparar. Porque quando é ministrado sobre o pão que simboliza o corpo de Cristo, e o cálice que simboliza a nova aliança do sangue, ei, é mais uma oportunidade na tua vida. Cristo está te dando uma nova chance. E quando nós vemos agora no livro de Hebreus, no capítulo 8, ele fala sobre a antiga aliança e a nova aliança. E ele deixa algumas definições, a qual nós acabamos de ler, um texto um pouco comprido, mas com eficácia muito grande. E o versículo começa dizendo que nós temos um sumo sacerdote maior daqueles que eram antigamente. E todos nós conhecemos que somente os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, ou no santuário, para oferecer sacrifícios diante de Deus, pelo pecado do povo. Somente os sacerdotes ele entravam. Só que, puxando mais atrás, o Senhor já tinha revelado a Moisés a construção do tabernáculo, que seria o lugar aonde se sacrificaria os animais, os novilhos, para que o Senhor aceitasse e assim perdoasse o povo pelos seus pecados. E nesse tabernáculo, a qual o Senhor mostrou a Moisés as medições, e o Senhor também capacitou um jovem chamado Bezalel, o Espírito do Senhor deu habilidade para ele construir, fazer artefatos para a casa ali do Senhor, para o tabernáculo. Então começa a construção. A palavra do Senhor diz que no tabernáculo tem a mesa da preparação, a mesa dos pães. No tabernáculo tem o candelabro de ouro, aonde tinha as suas chamas que deveriam ser mantidas acesas. E também, aleluia, foi designado a construção da Arca da Aliança. E ali o Senhor disse para Moisés: Moisés, construa uma arca. A arca, ela foi construída de madeira de acácia e um caixote, e dentro da arca ficava ali o maná, que foi descido dos céus por Deus para o povo, a vara de Arão que floresceu, e também as tábuas da aliança, quando o Senhor ali escreveu juntamente com Moisés. E contendo esses recipientes dentro da arca, ali foi construído também 2 querubins, um na ponta e outro na outra, com as suas asas estendidas, olhando para baixo. E a Arca da Aliança simbolizava a presença máxima do Senhor, a qual somente os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios. Mas há um fato interessante, que havia o tabernáculo e havia um véu. Atrás desse véu ficava a Arca da Aliança. Só que os sacerdotes, eles ficavam diante de um altar, e diante desse altar oferecia os sacrifícios, e o véu sobre eles, e atrás do véu a Arca da Aliança. E a palavra diz que somente os sacerdotes entravam, e era uma vez por ano que os sacerdotes subiam para adorar, para sacrificar ao Senhor. E o Senhor definiu a sua aliança no Antigo Testamento, com as tábuas da aliança, os 10 mandamentos,
a qual o Senhor constituiu para o povo, a qual todos nós conhecemos, se você puxar lá em Êxodo: não adulterarás, não matarás, não terás outros deuses diante de mim. O Senhor instituiu a nova aliança. Só que o fato interessante é que a iniquidade, o pecado do povo começou, aleluia, a subir as narinas de Deus. E o pecado se instalou, e agora somente os sacerdotes poderiam subir, e era uma vez por ano, para oferecer sacrifícios. E o sacrifício diante de Deus tinha que pegar um cordeiro ou um novilho sem mancha, sem pecado, matava, e através do sangue depositava no altar. E assim o Senhor aceitava o sacrifício. Só que a desobediência falou mais alto do que a aliança e a obediência instituída por Deus. O pecado entrou na humanidade. O Senhor, agora vendo que a maldade aumentava, entra-se o livro de Isaías. E o profeta Isaías, no capítulo 9, ele já vem com uma promessa. Um menino nos nasceu, um filho se vos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A segunda promessa, a qual Isaías vem relatar, Isaías capítulo 11, ele vem nos dizer: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor. E vem o Senhor fazendo promessas através dos seus profetas, até que o Senhor visitou uma virgem, Maria. Aleluia. E o Senhor disse através do anjo: Maria, agraciada és tu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pois tu conceberás e darás luz a um filho, e o seu nome será chamado Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Maria, ela olha e fala: mas como acontecerá essas coisas? Aí o anjo Gabriel fala para ela: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e aquele que há de nascer do teu ventre, ele será grande. Aleluia, Jesus. A promessa se confirma. Maria engravida, dá luz a Jesus. Obrigado, Jesus. E agora o que acontece, irmão Éder? O que acontece agora? Vamos entrar na segunda aliança. Oh, glória. Essa aliança, a qual Jesus foi, aleluia, como cordeiro mudo, levado para a cruz. E a palavra do Senhor diz que ele, aleluia, dizendo para os seus discípulos, ele disse assim: ninguém toma a minha vida, mas eu a dou por livre e espontânea vontade. Aleluia, Jesus. Essa é uma das definições da segunda aliança. E aí Jesus, ele vem falar para os discípulos: por um pouco tempo vocês não vão me ver, mas por um pouco tempo vocês vão me ver novamente, para que a alegria de vocês seja completa. Oh, glória. Outra definição da segunda aliança. E eles perguntaram: mas o que é isso, Jesus? Ó, eu vou, o mundo se alegrará, mas eu voltarei, para que a tristeza de vocês se converta em alegria. Obrigado, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. E os discípulos ficaram sem entender, até que vem agora
o traidor. E ele diz: aquele que eu beijar, esse vocês vão prender. Agora, Jesus desce do Getsêmani. Ele diz para Pedro e João, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, ele diz: vamos, porque aí vem o que me trai. Encontrou com Judas. Judas vai lá, presbítero, e dá um beijo em Jesus. Oh, Deus. E quando Judas beija Jesus, veio os soldados, pegam Jesus. Pedro até tentou, quando nós conhecemos, decepou a orelha daquele homem, mas não era necessário isso, porque o propósito era ser levado para a cruz. Foi julgado diante de Anás, diante de Caifás. Foi levado ao madeiro. As suas mãos foram pregadas, os seus pés. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a tua cabeça. E quando ele estava na cruz, deram ali uma esponja para ele beber. Só que ele não bebeu. Então Jesus, agora ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele diz isso, se alguém tiver ligado vai entender. A palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasgou. Glória a Deus. O véu do templo se rasga. Glória a Deus. Até então, presbítero, somente os sacerdotes. Mas quando Jesus se torna o sacrifício vicário, o sacrifício maior, o sangue, aleluia, de Cristo Jesus, é aquele que nos purifica de todo o pecado. E agora, aleluia, não é somente os sacerdotes que entram na presença do Senhor, mas quando o acesso é liberado, eu e você, nós temos livre acesso na presença dEle, para buscar a Ele. Oh, aleluia, Jesus. Aí entra a igreja do Senhor, a segunda aliança. Glória a Deus. Mas talvez você esteja perguntando, mas presbítero, eu não estou entendendo. Vamos lá. A aliança, ela é constituída por 3 partes. Eu me lembro que a pastora deu um estudo sobre isso, acho que até pregou sobre isso. A primeira definição da aliança da igreja do Senhor é fidelidade. A segunda definição, igreja do Senhor, da aliança é obediência. E a terceira definição da aliança é compromisso. E todos nós conhecemos, né, quando falam do casamento, né, que é prometido diante do altar. Quando você firma uma aliança com a tua esposa, com o teu esposo, é na saúde, na doença, até que a morte os separe. Mas ali diante do altar, homens e mulheres, casais, fizeram uma aliança diante do altar. E qual foi a aliança? Fidelidade, obediência e compromisso. Yes. Na antiga aliança, lá vai, o Senhor queria fidelidade, obediência e compromisso. Só que o povo não foi fiel, desobedeceu e foi descompromissado. Porque, como nós lemos aqui, se aquela antiga aliança fosse perfeita, Diácono Iago, não seria necessário buscar uma segunda aliança. Olha que interessante, é até que se pensar, se o povo obedecesse a aliança do Senhor, se o povo obedecesse na fidelidade, obedecendo o compromisso com as tábuas, os 10 mandamentos, a aliança do Senhor, não necessitaria de uma segunda. É, Deus, tu és fiel. Mas aí o povo desobedece. E aí é necessário o pai enviar o seu próprio filho para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. E aí Jesus, lá em João, vem nos dizer, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho.
unigênito, único filho gerado. Olha o que diz o significado da palavra unigênito: único filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, algumas definições que nós precisamos entender. Se na primeira aliança tinha bênçãos e promessas, a qual quem obedecesse, na primeira aliança tinha bênçãos e promessas. Agora na segunda aliança tem bênçãos e uma promessa maior: a vida eterna. Aleluia. Muito obrigado. Se na primeira aliança, presbítero, era feito o sacrifício de animais, de bodes, de novilhos, e o sangue ali ser aspergido diante do povo, na segunda aliança, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Você entendeu? O sangue de Cristo te purifica de todo pecado por seu Espírito. Aleluia. O sangue remidor de Jesus Cristo. Se na primeira aliança somente os sacerdotes entravam para sacrificar, o véu se rasgou. E hoje, se você está em pecado, você tem o poder ou a ousadia de chegar diante do Pai e dizer: Pai, verdadeiramente eu me arrependo do que eu fiz, perdoa-me. Porque a palavra do Senhor diz, igreja do Senhor, de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas não para por aí. No capítulo 9, ele dá uma definição da antiga aliança e da nova aliança. Porque no capítulo 9, ele diz que foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Versículo 3 de capítulo 9: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava numa urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Aí no capítulo 11 começa a segunda aliança. Versículo 11: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, nem por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 13: portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação de carne, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aí se encaixa, Luquinha, em Romanos capítulo 12. Quando Romanos ele vem falar, o apóstolo Paulo, ele fala: não vos conformeis com este século. Aí ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não sei quem vai receber, a mudança, ela não começa do coração. Aleluia! A mudança só vai acontecer na tua mente. Oh, glória! Porque se você renovar a tua mente em Cristo, a tua mente sendo renovada, o teu corpo é
totalmente renovado e transformado. E muitas das vezes nós viemos aqui, Senhor, eu te entrego meu coração, ei, mas o Senhor está dizendo, renove a tua mente. Ou seja, o que tem entrado na tua mente? Aleluia. Tem entrado pensamentos tortuosos? Tem entrado questionamentos? Só que, como o apóstolo Paulo ele vem dizer, transformai-vos pela renovação da tua mente. O sangue de Cristo, ele vem também renovar as nossas mentes de consciências, de obras mortas, igreja do Senhor. Essa é a segunda aliança. E com essa palavra, a qual o Senhor vem nos falar, e o Senhor nos fala novamente, ei, o acesso está liberado. O meu sangue te purifica. Já não há mais sacrifício de tal sacerdote. Por quê? Eu sou o sumo sacerdote. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Obrigado, Jesus. Agora você entende que quando você vem para a ceia do Senhor, quando você vem participar, ei, lembre-se, Jesus Eita, Pai. é o meu sumo sacerdote. Oh, aleluia. E lá vai Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Sim, Deus. Quando diz mediador, Jesus ele está entre Deus e nós. Aí se confirma a palavra que ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do Filho. Ai, meu Pai. E muitas das vezes nós buscamos Deus, mas não é Deus, irmãos. Temos que ir pelo Filho. Tem que passar pelo Filho. Tem que ir para Jesus. Por quê? Quando você chega até Jesus ele leva as suas intenções e as suas orações diante do Pai. Oh, obrigado, Jesus. Aí o Pai conversa com o Filho. Oh, aleluia. E ele é o mediador. E nós temos a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas eles se tornam um. Mas Jesus é o mediador de uma nova aliança. E hoje, com essa palavra, igreja do Senhor, o que o Senhor quer é que nós firmamos a aliança com Ele. Fidelidade, obediência e compromisso. E muitas das vezes nós estamos sendo infiéis, desobedientes e descompromissados. Sendo que não vai fugir muito. Se na primeira aliança tinha que obedecer, na segunda aliança tem que obedecer também. Se na primeira aliança tinha que ser fiel, na segunda aliança tem que permanecer fiel. Se na primeira aliança tinha que ter um compromisso, na segunda aliança permanece o compromisso diante do altar. Obrigado. Até porque quando Jesus ele veio, ele diz, eu não vim abolir a lei não. É verdade. Mas eu vim completar toda a justiça. Oh, aleluia. Porque até muitos pregam aí que Jesus só quer 2 mandamentos. Mas se você pegar os 2 mandamentos, se engloba nos 10. Aí você entende que não foi abolida a lei. E aí você entende que a obediência que foi instituída lá, permanece agora. Só que o que acontece? Nós estamos sendo desobedientes. E a aliança está sendo quebrada, aleluia. Só que o Senhor te deu uma oportunidade de você sair da tua casa e veio aqui participar da ceia do Senhor para te dizer, eu quero renovar a minha aliança contigo. Aleluia. Porque quando você renovar a sua aliança comigo, aí pega a palavra, Jeremias 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a comunidade de Judá. Não será aliança, olha só, não será a aliança que eu fiz com seus antepassados, a qual eles desobedeceram. Mas olha a segunda aliança. Naqueles dias, quando a minha aliança se estabelecer entre mim e você, as minhas leis estarão na tua mente. Amém. E escreverei também no teu coração. Amém. E você não vai precisar ensinar o seu próximo ou seu irmão dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Sabe o que é isso? É testemunho. Você não vai precisar falar, se converta, irmão, se converta. Não, as pessoas vão olhar para você, tem um brilho diferente no teu rosto.
você é diferente, é? Jesus transformou minha vida e pode transformar a Oh, sua. glória a Deus. Aleluia! Aí quando, aleluia, as leis do Senhor estiverem na tua mente e o Senhor escrever os teus mandamentos no teu coração, aleluia, diz o versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me livrarei. E eu pergunto para todos, eu também preciso: queres uma nova aliança? Queres firmar uma nova aliança com Cristo? Esta é a oportunidade. Obrigado, Jesus. De você renovar a sua aliança com Deus. De que quando o pastor estiver ministrando sobre aqui a ceia do Senhor, de que quando nós participarmos do corpo e do sangue, a nova aliança, essa é a oportunidade, essa é a hora, e essa é a palavra do Senhor, porque eu vou deixar o mistério com o pastor. Aí você vai pegar o mistério, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus.